um novo vídeo sobre as escolhas racionais e como funcionam as preferências do consumidor. Pois bem, em economia, quando a gente vai estudar sobre preferências, é importante lembrar um ditado latino, e aí jurista adora latim, né? De gustibus non disputandum est, ou non est disputandum, que significa gosto não se discute. Pois bem, a economia não objetiva discutir os gostos, tá? Mas para analisar como as escolhas são feitas, para analisar esses gostos, em geral, tende-se a não apenas perguntar qual a opinião das pessoas, o que é que ela preferiria entre uma coisa e outra, mas sim dar a opção delas escolherem efetivamente. Porque na prática as pessoas têm vieses de confirmação, vários vieses possíveis que existem, vieses e heurísticas. Então, para evitar esses vieses, em economia a gente costuma submeter as pessoas para a escolha real. Então, quando a gente for se deparar com a economia, a gente tenta ver como as pessoas se comportam na prática. Ainda para explicar sobre o modelo que a gente vai desenhar, que a gente vai estudar as preferências, ela se baseia em 3 pressupostos, que é importante relembrar. Estão ligados tanto aos modelos matemáticos, mas servem para a gente entender a ideia como um todo. A primeira ideia diz respeito à completude. Significa que, diante de quaisquer duas cestas, quaisquer dois conjuntos de bens, nós somos capazes de escolher, de dizer qual preferimos, ou que somos indiferentes a eles. Então, você prefere chocolate, uma barra de chocolate ou uma maçã. Por mais que pareçam distintos, as pessoas são capazes de escolher um ou outro, ou de se dizer indiferentes, dizer que ambos os bens causam o mesmo nível de satisfação. Tá? Então, a completude significa que o resultado vai ser sempre maior, menor ou igual. Significa que você vai sempre ser capaz de dizer o que você prefere. Transitividade. Esse outro pressuposto da transitividade significa, é um pressuposto matemático, que se A é maior do que B e B é maior do que C, isso implica que A é maior do que C. Ou seja, se você prefere assistir a um seriado a jogar futebol e prefere jogar futebol a tomar banho de piscina, você prefere, no final das contas, assistir o seriado a tomar banho de piscina. Tá? As pessoas são capazes de ter a transitividade entre as escolhas. E o terceiro pressuposto, importante para a economia, é a não saciedade. Tá? Esse pressuposto da não saciedade significa que quanto mais, melhor, que sempre desejamos mais. Então, mesmo que, sei lá, eu gosto de café, depois da terceira xícara de café, a quarta xícara de café não vai me deixar mais satisfeito. A não saciedade não significa que sempre eu vou querer mais, mas significa que mais não vai me fazer pior. Então, se eu já tomei 4 cafés e alguém me der mais uma xícara, eu não vou ficar pior porque eu não sou obrigado a tomar. Então, eu posso jogar fora, ou posso vender, posso dar para algum amigo. Tá? Então, esse princípio, esse pressuposto da não saciedade significa que nós preferimos fracamente mais. Tá? Significa que mais coisas vai nos fazer igual, no mesmo nível de satisfação, ou melhor, ou mais satisfeitos. O que é bem lógico, que faz bastante sentido. Lembrando que isso é um modelo, então se houver alguma violação desses pressupostos, não tem necessariamente um prejuízo real para análise, tá? É apenas para facilitar, para o modelo ficar mais bem encaixado. Tá, vamos lá para a ideia que a gente viu antes do náufrago que está numa ilha e ele tem as escolhas entre pescar, e para cada hora de pesca significa que ele pega 2 peixes. Se lembra daquela tecnologia que a gente viu no vídeo sobre curvas de restrição orçamentária? Pois bem, aqui a gente está falando não da restrição orçamentária, mas das escolhas. Tá? Quais são os conjuntos de escolha? Então a gente viu que 25 peixes geram o mesmo nível com 10 horas de descanso, que é esse ponto aqui, esse ponto vermelho.
ele gera um nível um total de satisfação 30. Esse número é arbitrário, tá? Nós utilizamos um modelo ordinal, não cardinal. O que é que significa? O número não importa. O número é apenas para mostrar a ordem de classificação. Não é um sinal de grandeza. Não significa que uma cesta com valor de 35, que ela tem um sexto a menos, ou que essa 35 aqui significa que ela tem um sexto a mais com relação ao anterior. Não significa isso, certo? É apenas sinal de grandeza que uma preferiva a outra. Pois bem, mas nesse nosso desenho, nessa primeira cesta, esse ponto vermelho, significa que dá um nível de satisfação 35. Se a gente aumentar com a mesma quantidade de peixes, se a gente aumentar o nível de horas de descanso e for para esse aqui de cima, ele vai ser mais preferível. As pessoas preferem sempre mais a menos. Você lembra o princípio da não saciedade? Ou é indiferente ou é melhor. Nesse caso seria melhor. Assim como se mantiver a mesma quantidade de peixes, em 25, e aumentar horas de descanso, esses dois níveis, esse conjunto de cestas vai ser melhor, que é o que a gente encontra nessas outras linhas, né? Essa linha aqui mostra o verde, essa aqui também mostra o verde. O vermelho está demonstrado nessa primeira, sempre mantendo a quantidade total de satisfação. A ideia foi tentar manter um modelo próximo ao do nível de satisfação. 38. Tá. O que é que a gente pode ver com isso? O que é que a gente aprende com esse gráfico e com esse modelo? Utilizando os nossos pressupostos. Mais é sempre preferível e menos é sempre menos desejado. Tá. O que é que a gente pode aprender? O que mais além disso? Por que nesse gráfico eu não construí as primeiras partes? Porque imagina você passar 24 horas do dia acordado para pegar 48 peixes, que seria da restrição orçamentária, mas a qualquer coisa inferior a 8 horas de descanso, porque aqui esse descanso não é só dormida, ele inclui todo tipo de descanso, inclusive ajeitar sua tenda, explorar a ilha, qualquer coisa abaixo disso, talvez não tenha satisfação nenhuma, porque talvez seja só, em hipótese alguma, a pessoa queira ficar 8 horas. Então, abaixo disso talvez não tenha nem curva de indiferença. Tá? Por isso que eu cortei o gráfico para pegar apenas essa parte daqui. Quando a gente vê que nesse ponto aqui são 30 peixes e são 9, no caso 8.5, mas vamos facilitar para 9 horas de descanso, isso gera um nível de satisfação X. Para a gente vir para o mesmo nível de satisfação, que seria aqui, quanto é que a gente teve que abrir mão? A gente abriu mão de 5 unidades de peixe para ter apenas 1 hora a mais de descanso. Ou seja, a gente abriu mão de 5 unidades de peixe para ter 1 hora a mais de descanso. Por quê? Porque nesse ponto o nível de satisfação, você já tem muito peixe e tem pouco descanso. Então 1 hora de descanso vale muito mais do que os peixes. Se a gente for desse ponto aqui para esse seguinte, a gente abriu mão de 3 unidades de peixes para aumentar 1 hora de satisfação.
anterior aqui foi 5 horas, 5 peixes para 1 hora. No seguinte a gente vê que, como a gente já tem um pouco mais de descanso, um pouco mais de tempo livre, o preço desse tempo livre extra já é menor. Para manter o mesmo nível de satisfação, eu abro mão de 3 peixes para ter esse ponto extra, para ter essa hora extra de satisfação. Quando a gente vê aqui para esse outro ponto, a gente já abriu mão de 6 peixes para ter 3 horas a mais. Ou seja, a gente abriu a mão para cada peixe, para cada hora a mais, em média, a gente abriu mão de 2 peixes apenas. Tá? Então foi sempre reduzindo. Aqui, inicialmente, eram 5 peixes por hora, depois 3, e aqui, em média, 2. O que é que isso mostra? Se lembra do retorno da utilidade marginal decrescente? Significa que para cada hora a mais que eu tenho de descanso, menor o valor dela. Então eu estou disposto a abrir mão de menos peixes por ela. E a gente vê isso na prática, né? Em todas as nossas escolhas, quanto mais... Vamos pensar em tempo. Mais do que em dinheiro, vamos pensar em tempo. Se você tem muito tempo livre, o valor do seu tempo livre é muito baixo. E aí, para qual você pode aceitar novas atividades sem precisar abrir mão de muita coisa. Você fica a maior parte do tempo deitado, dormindo. Então, o custo desse tempo, o custo da oportunidade é baixo. Na medida em que você é muito ocupado, você tem muito trabalho, o seu tempo livre, ele vale muito mais. Porque você vai estar com pouco tempo livre, consequentemente, a unidade de cada tempo livre é muito maior. Pois bem, ligando esses pontos, a gente tem o que se chama de curva de indiferença. Tá? Eu não consegui desenhar tão bem. Essa curva de indiferença é assim. Ela não tem esse desvio não. O ponto é aqui. Porque o formato dela não permitiria essa curva. Pois bem, mas o que é que a gente vê? Como a gente conversou antes, toda curva de indiferença acima ela é preferível, né? Então, nesse caso, a gente vai sempre querer uma curva de indiferença mais alta. Cada uma dessas teria um nível de satisfação, 30, depois 34, 35, que é a verde, e 38, que é a azul. Lembrando que é apenas uma questão ordinal, não cardinal. Essa variação que a gente encontrou aqui, essa troca de 5 horas por peixe, depois 3 horas por 3 peixes por 1 hora de descanso, depois 2 peixes em média por 1 hora de descanso, se chama taxa marginal de substituição. E como a gente pode ver, ele mostra a inclinação da curva de indiferença, né? Como a curva de indiferença vai qual a inclinação no ponto da curva de indiferença. Quando a gente passa para usar cálculo, no limite, a inclinação no ponto, nesse ponto aqui, é a derivada dessa função, da função da curva de indiferença. Tá? Mas vamos tentar evitar trabalhar com cálculo, por mais que não seja avançado, mas a ideia é tentar não ir para esses detalhes matemáticos. Entretanto, era interessante falar para vocês. Então, a taxa marginal de substituição, ela marca, ela mensura o quanto você precisa abrir mão de um bem pelo outro. E, como a gente vai ver mais adiante, isso vai determinar o preço. Porque se você tem a possibilidade de realizar trocas por um preço menor do que a taxa marginal de substituição, você continua a realizar essas trocas até o limite em que a taxa marginal de substituição seja o preço. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, vamos esquecer os pontos onde nós estamos. Se lembrando que
o custo de cada hora dedicada para o peixe, cada hora que você abre mão do descanso, significam 2 peixes extras. Se você está num ponto aqui, por exemplo, você abrir mão de 3 peixes por 1 hora de descanso é melhor do que o preço que você paga para um peixe, né? Se você paga 1 hora de descanso para 2 peixes, e nesse caso aqui 3 peixes valem a mesma coisa, o que significa um sinal de igualdade lógica. Então, se 3 peixes geram a mesma satisfação de 1 hora de descanso, e você se você usar essa 1 hora, você só vai conseguir pegar 2 peixes, então a melhor escolha é você não estar nesse ponto, você está num ponto mais abaixo. Por quê? Porque mais abaixo você consegue ter um descanso maior e até chegar num ponto onde se iguale essa troca, onde você consiga ter um mesmo nível de satisfação estando com peixe ou estando com aquela quantidade de peixe ou com 1 hora a mais, tá? Então, sempre lembrando que as análises são marginais. A gente não olha o acumulado, a gente olha sempre o ponto, a gente olha sempre quanto vai ser 1 hora a mais, qual o custo de 1 hora a mais de descanso, qual o custo de um peixe a mais, tá? E não o total. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Qualquer coisa, podem mandar um vídeo ou um comentário.